Condutores da riqueza de caranguejo de água doce revelam contrastante história entre diferentes clados. As espécies de água doce estão especialmente suscetíveis a múltiplos impactos antrópicos. Atualmente são conhecidas cerca de 1.400 espécies de caranguejo de água doce distribuídas em 6 famílias. Tais caranguejos cumprem importantes funções e estão em uma posição de destaque nas cadeias tróficas desses ecossistemas. No presente estudo, nós descrevemos o padrão de riqueza de caranguejo de água doce em 2 níveis taxonômicos: multitaxa, considerando os membros de todas as linhagens de caranguejo de água doce, e single taxa, descrevendo o padrão de riqueza para cada família. Posteriormente, nós testamos qual hipótese ou conjunto de hipóteses melhor explica o padrão de riqueza em um nível multitaxa. Nós consideramos uma combinação de 4 diferentes hipóteses: hipótese de restrição fisiológica, hipótese de disponibilidade de recurso, hipótese de estrutura do habitat e hipótese de impacto antrópico. Cada hipótese foi testada separadamente e em todas as combinações possíveis. Finalmente, nós checamos se existe uma assinatura histórica evolutiva no padrão de riqueza dos caranguejos de água doce. Para tanto, nós analisamos se há uma congruência entre os modelos que melhor explicam os padrões de riqueza entre clados. Nós obtivemos mapas de distribuição de caranguejos de água doce no site da IUCN, checamos a taxonomia das espécies e reconciliamos as sinonímias através do site da WORMS, chegamos a um dataset final de 1.271 espécies. Nós estimamos um mapa de riqueza sobrepondo o mapa de distribuição dessas 1.271 espécies em uma resolução de 100 km². Extraímos áreas que concentram riqueza de caranguejo de água doce utilizando um buffer. Nós obtivemos também 31 variáveis preditoras candidatas, sendo elas 19 variáveis climáticas, 10 variáveis topográficas, o índice de vegetação normatizada e o índice de pegada humana relacionado com o impacto antrópico. Nós realizamos uma análise de correlação de Pearson para excluir variáveis com alta correlação espacial e após essa limpeza das variáveis, ficamos com 6 variáveis para testar as 4 diferentes hipóteses. Utilizamos uma análise de filtro espacial para relacionar as variáveis preditoras com a variável resposta riqueza e utilizamos o AIC para ranquear os modelos obtidos. Em um nível multitaxa, 3 regiões concentraram maior riqueza: região neotropical, região oriental e sino-japonesa. O melhor modelo que explicou a variação de riqueza foi disponibilidade de recurso, mais estrutura do habitat, mais impacto antrópico. Essas 3 regiões ficam em áreas tropicais, exceto a sino-japonesa, um pouco ao norte. São reconhecidas por concentrar grande biodiversidade, por exemplo, de pássaros, mamíferos, anfíbios e outros grupos taxonômicos, mas também são áreas de grande atividade antrópica. Elas também são áreas que possuem elevada produtividade primária, elevados níveis de pluviosidade e de heterogeneidade topográfica. Em um nível single taxa, nós verificamos 3 diferentes modelos explicando o padrão de riqueza das 5 famílias de caranguejo de água doce. G. carcinocide e Potamide sendo explicados por um mesmo modelo, Potamonautide, um outro modelo mais sintético, e Pseudoteufuside e Trichodactylide, um outro modelo. Essa falta de congruência entre os modelos que melhor explicam os padrões de riqueza nos diferentes grupos taxonômicos deve ser explicada, ao menos em parte, pela conservação de nicho, ou seja, a tendência das linhagens reterem seus nichos e características ecológicas ao longo do tempo evolutivo. Muito obrigado.